Olá, amigos. Boa noite. Então, já tem uns dias que eu tenho pensado sobre conversar com vocês a respeito de uma questão que eu acho fundamental. Eu já encontrei muitas pessoas, e conhecidos, amigos e pessoas que também já me perguntaram sobre a necessidade de se ter um mestre. Qual é a real necessidade da gente ter um mestre? Da gente ter um guia espiritual? Alguém que a gente chame de guru, guru, na realidade que é assim em sânscrito por causa da vogal aspirada, guru. Alguém que a gente diga que é o meu mestre, alguém que a gente diga que é o meu lama, e que você tenha esse tipo de devoção. Eu vejo algumas pessoas que dizem que tem aquele ditado indiano que ele tem um sentido, ah, mas nós temos que pensar um pouco com a mente oriental, que diz o seguinte: quando o aluno está pronto, o mestre desaparece. Então, lá no Oriente, o mestre, eles consideram mais o momento que o mestre desaparece do que quando o mestre aparece. Mas no sentido que, por que, que o mestre desaparece? Porque você se tornou um mestre. Não é que você não precisa mais de um mestre, é que você passou a ensinar da mesma forma como o mestre te ensinou. Mas a gente sempre e para sempre precisa aprender a aprender, porque sempre terá coisas novas, porque as coisas nesse mundo, elas são como uma espiral, né? Elas passam no mesmo lugar, um ponto, uma nota acima. Os músicos entendem isso. Aí eles vão passar novamente naquele mesmo tom, numa vibração acima, e vão nas oitavas, e vão além disso, e vão nos semitons. Então, eu no sentido de que, mesmo que a gente já tenha aprendido alguma coisa, nós vamos ser outras pessoas daqui a um tempo e vamos aprender aquilo com outro tipo de mente. Por quê? Porque as sementes mentais que germinam em número de 65 por segundo serão outras. Aquela velha história de que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, né? Que sempre somos pessoas diferentes. Então, estamos sempre aprendendo coisas novas porque nós somos novos. Não é que as coisas sejam novas, nós também somos novos diante de uma mesma coisa que já aprendemos, porque olhamos para ela de uma maneira diferente. Então, nesse sentido, o aprendizado não termina, porque vão nas espirais, né? Ou como, falando em música, porque eu tive muito hoje com um amigo músico, com o Henrique, com o Henry, né? E o Rufino, e falamos muito sobre música, e tem uma história assim de que eu vejo isso também na música, a mesma música em outras versões, não é? Ou seja, aí nós vamos lá para o Lambrim. No Lambrim a gente fala em três escopos, tem três tipos de escopo, né? Campo de visão. A primeira classe de pessoas, elas estão querendo que as coisas aconteçam nessa vida, nas coisas corriqueiras dessa vida, certo? E, e precisa de um mestre, precisa de alguém para apontar para onde tem que se ir, até para poder conseguir viver melhor, né? Depois tem o escopo do segundo escopo, que quer as coisas para essa vida e para as vidas futuras, mas também para as outras pessoas, né? Que já vamos entrar numa visão mahayana, ok? É onde a devoção ao mestre e o respeito ao guia espiritual é sine qua non, é a raiz do caminho. Então, você também quer coisas para essa vida, mas você também quer para as vidas futuras. Então, o seu campo de visão, você já está enxergando além de você mesmo, além da pequena família, além de todas as coisas que você quer conquistar. Mas você quer conquistar coisas espiritualmente também. E o mestre precisa te apontar como que você faz isso, porque se a gente às vezes não consegue ainda fazer para essa mesma vida, ainda mais começar a preparar heranças para nós mesmos recebermos nas próximas vidas, não é? E o terceiro escopo, ainda falando do Lambrim, seria
que nós queremos coisas para essa vida, para as vidas futuras, para nós e para os outros de uma maneira mais rápida. Nós temos pressa que as pessoas possam obter tudo isso muito mais do que a gente mesmo, porque as nossas aquisições é ver que o outro consegue, que o outro pôde fazer alguma coisa. É isso que nos inspira, nos aspira e nos estimula, não é? E aí nós praticamos o Vajrayana ou o mantra secreto. Agora, ainda nessa história toda do mestre, do professor, no budismo tem uma coisa que é uma das primeiras coisas que se aprende: livre do niilismo e do eternalismo. O que é isso quanto ao professor? Vamos lá, não é que a gente vai precisar sempre de um professor para sempre, né? Livres do eternalismo, mas também a gente também não pode dizer, não, eu não preciso mais de mestre, eu só tenho um mestre interno, porque também nós vamos para os extremos. Então a gente, não, isso também não precisa mais, ok? Então nós temos que nos lembrar que temos que estar livre desses dois extremos, nem de dizer que precisamos sempre e para sempre, ou que não vamos precisar mais. Então, caminho do meio. Agora, os mestres precisam ter, os professores, os guias espirituais, os lamas, os gurus precisam ter 10 qualidades e os discípulos precisam ter 5. Que bom! Eu me coloco aqui como discípula, mas assim, né, as qualidades passam por ter uma disciplina do mestre, né, uma disciplina moral visível, né, a disciplina moral, a moralidade dele, a maneira como ele leva a sua vida tem que ser exemplar, né? 2, ele tem que ter uma eloquência, uma maneira de falar bem, a mente dele tem que estar pacífica, significa que ele meditou o suficiente, então ele não explode, né? Ele tem sempre esse tipo vamos dizer, de uma tolerância. Então, a outra coisa que um mestre precisa ter, falei da disciplina moral, falei da mente pacífica, e vamos ver mais algumas outras qualidades, mas o vídeo está ficando com quase 8 minutos, então eu vou discutir essas qualidades todas depois, mas assim, nós temos que ver o seguinte: o que quer que o mestre precise ter, eu acho que é mais importante dizer, nós vamos perceber que o mestre tem isso quando nós tivermos isso. Ou seja, o mestre é um espelho do nosso conhecimento, não é que é o nosso espelho, é um espelho do nosso conhecimento. Então, eu vou ver que Geshe Michael tem essas qualidades. Se eu tiver essas qualidades como conhecimento, elas podem ainda não estar orgânicas, mas elas podem estar intelectualmente dentro do meu glossário de entendimento. Aí eu vou olhar para Geshe Michael, vou ver essas qualidades nele, ou em outro lama, outro guia espiritual. Mas precisamos ter isso. Eu vou colocar essas qualidades à parte, que são essas listinhas todas que o mestre tem e o que o discípulo deve ter, mas para ficar isso assim, qual é a necessidade? A gente pisa porque o mestre precisa nos mostrar a mente virtuosa. Eu acho assim, muito importante que essa qualificação de despertar em nós as nossas virtudes, não é? Então, e assim, Geshe Michael tem um ensinamento que eu acho sine qua non lembrar e citá-lo aqui, que significa a magia dos professores vazios, a magia dos mestres vazios. O que significa isso? Exatamente que quem faz o mestre é a pessoa, porque o mestre exatamente ele vai externar, ele vai colocar, vamos dizer, como método aquilo que está em você. É você que faz o mestre. Porque não existe nada do lado de fora. Aí nós vamos para o grande ensinamento da vacuidade, que é uma das qualidades que o mestre tem que ter. Ok? E do aluno também, de perceber isso. Então, assim, quem é que está falando com vocês? Aparentemente sou eu, Ivi, Achu, como me chamam, ou The Chain, que estou falando com vocês. Mas, na realidade, são vocês que construíram
essa minha fala. Por quê? Porque não tem nada do lado de fora. É um koan, né? Mas assim, se não existe nada do lado de fora, como pode ter aqui uma professora falando? Como pode ter aqui uma oratória? Significa que a maneira como vocês ensinaram a outras pessoas cria um tipo de semente que germina com o fator tempo e o fator virtude em alguém falando para vocês. Então, essa dinâmica está o tempo inteiro acontecendo. Por isso é que eu acho que tem que estar livre. Eu acho não, isso é sine qua non, isso é do ensinamento. Tem que estar longe dos extremos. Nem que precisamos do mestre sempre e para sempre, né? Podemos nos graduar, e como também não podemos dizer que nunca mais precisaremos de um mestre, que já temos o mestre interno, que já chega de guru, né? Então, é esse caminho do meio. E sempre lembrando que o mestre, ele é de acordo à sua mente. Então, tem pessoas que vêm no mestre, olham para o mestre e viram assim, não, mas ele é um Buda para mim. Tem outras pessoas que olham para o mestre e dizem assim, ah, ele é um grande sábio. Tem outras pessoas que olham para o mestre e dizem assim, ah, é um bom professor. E tem outras pessoas que não veem nada, que pelo contrário diz que ele não tem todas essas virtudes. Então, o que o mestre é? É tudo o que falam dele ou é tudo que você acha que ele tem? O mestre é vazio de ser o que ele é por si mesmo. Ele precisa do seu testemunho. Então, o mestre sempre é de acordo ao aluno, ou o professor é de acordo ao discípulo, ou o ouvinte, o orador é de acordo ao ouvinte. Nós estamos continuamente criando as realidades que experimentamos. Então, em falando, em dizendo isso, nós estamos aprendendo de todos os lugares o tempo todo. Então, assim, sempre precisamos aprender a aprender, e como os músicos, vamos fazer, vamos tocar, vamos cantar a mesma canção em diferentes versões. Bem-vindos sejam os mestres, bem-vindos sejam os alunos, eu continuo aprendiz. Gratidão.